De volta ao nosso programa, 4h10. O Cabo Hudson já chegou do Corpo de Bombeiros para conversar com a gente conversar sobre engasgo. Sim, isso. Tá lembrando? Tô sim, claro. Inclusive, teve um caso essa semana, foi essa semana que teve um engasgo? Ah, não foi aqui não, gente, foi na televisão que eu vi, foi em outra cidade. Eu tô tentando puxar da memória aqui, mas eu também não Foi me em outra recordo cidade, aqui, não. foi um militar, não foi nem Corpo de Bombeiros, não, foi um Um policial policial. que salvou uma criancinha. É um pouco do que eu venho Boa falar aqui tarde, hoje, né? Hudson. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente, é um prazer falar para os ouvintes da Minas FM. É um assunto muito importante, até esse exemplo, né, do policial militar, ele evidencia o que a gente tenta passar nessa cultura de atendimento pré-hospitalar, que é o conhecimento, né? Você não precisa ser um bombeiro, não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro para aprender as manobras de desengasgo. É uma técnica já antiga, salva a vida, faz diferença e, infelizmente, hoje ainda a gente tem casos de gente que sofre, né, ou vem a óbito por engasgo, porque ali, às vezes, a pessoa se engasga e no ambiente que ela está não tem ninguém que sabe fazer manobras, não sabe o que fazer. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que ninguém sabe. Sim. Todo mundo que eu pergunto, você sabe? Ah, o Klender sabe. Ele já tinha falado que sabia. Tirando o Klender... tirando o Klender, ninguém sabe. Tem um Não é vídeo, fácil. Você vê que o pai do menino correu com a criança porque ele não conseguia não sabia o que desengasgar. fazer, né? Aham. Nesse assunto tem um vídeo muito interessante, se eu não estiver enganado, é do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, que uma oficial do bombeiro, ela vai à rua, né, e pergunta às pessoas que estão passando na rua, fala, olha, se a pessoa do seu lado engasgasse, você sabia desengasgar essa pessoa? E não sabe, assim, ela passa por várias pessoas até ela encontrar, se eu não me engano, um pipoqueiro que fala, não, eu sei. Aí ela entrega um boneco para ele mostra as técnicas. Olha pra você ver, tá vendo? E todo mundo falou que não sabia. O Não, pessoal não não. sabe. Sim. E é simples, é uma coisa que felizmente eu posso mostrar, né? Eu posso ensinar até só com a voz, né? É interessante trazer essa matéria, né? Esse tema na rádio, porque quem está nos ouvindo consegue aprender, né? A partir dos nossos ensinamentos aqui agora, a pessoa vai saber o mínimo que ela precisa saber para desengasgar alguém. Então, eu acho que seria importante a gente começar definindo o que é. No atendimento pré-hospitalar, a gente chama o engasgo, né, o popular conhecido como engasgo, como OVACE. Seria obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Aí esse corpo, ele pode ser um corpo sólido, ele pode ser líquido, depende muito do que a pessoa vai ingerir, né? Via de regra, ela vai ingerir, e aí ela vai passar a ter uma sensação de sufocamento ou um sufocamento por causa desse corpo estranho aí que ela ingeriu de alguma forma. Ou seja, eu posso engasgar com água, como posso engasgar com alguma coisa sólida, não é A gente isso? pode engasgar até com saliva. Então, eu também já. É comum. Mas Mas aqui, aí saliva, eu engasgar com saliva, eu não vou morrer. não, aí é uma das coisas interessantes que a pessoa precisa manter isso na É cabeça horrível. a partir de agora. Aham. Eu posso identificar o engasgo completo ou parcial. O engasgo completo não tem passagem de ar para os pulmões e essa pessoa eventualmente ela vai evoluir esse estado de engasgo para uma parada respiratória e eventualmente uma parada cardiorrespiratória. A pessoa que ela está engasgada, mas que ela tosse ou que ela emite algum som, né, no caso de crianças chora, essa pessoa ela não está obstruída, as passagens de vias aéreas dela não estão completamente obstruídas, ela consegue respirar. Então, para essa pessoa, não. É igual, né, de forma muito leiga, é o que você disse. Essa pessoa que está engasgada, mas que ela tá tossindo, ela consegue com dificuldade puxar Ah, o ar, tá. ela não vai, via de regra, ela não vai morrer sufocada. O que a pessoa precisa fazer nessa situação? Eu identifiquei que é assim, por exemplo, não é comigo, é com meu filho, é com uma criança. Essa criança, ela tá chorando, ela emite som, ela tosse, então eu só vou acalmar ela, vou Ah, assegurar ela tá. que ela não vai acontecer nada de mal ali e tentar trazer a calma, por quê? O que vai mais facilitar esse movimento de desengasgo, porque a tosse que vai expulsar esse corpo estranho que está nas vias aéreas, é a quantidade de ar que a gente consegue puxar. E aí precisa ter calma. Então a gente senta, no caso, às vezes eu estou engasgado, eu vou sentar numa posição que é confortável para mim, para poder tossir, né, para poder expelir esse material que tá me obstruindo. E com quanto mais calma eu respirar, melhor a qualidade da minha respiração, mais quantidade de ar eu consigo puxar e com mais força eu consigo tossir. Eventualmente eu vou me desengasgar. Então talvez esse aí seja o passo 1 para quem está nos ouvindo, de entender sobre
engasgo é que se a pessoa emite som, se ela chora, se ela tosse, ela não está totalmente obstruída, ela não vai morrer sufocada. E quando é assim, por exemplo, você tenta respirar e só sai aquele fininho assim, É isso mesmo. esse aí é o quê? É parcial também. Esse é parcial? É, É porque esse eu já tive. isso. Falava, gente do céu, cadê meu ar? Aí parecia que estava assim, uma agulhinha, um buraquinho de agulha. Isso, mas às vezes pode ser realmente. Mas o importante é que se está passando, você consegue respirar mesmo com dificuldade, eventualmente você vai melhorar. Você mesmo pode dizer para mim que você estava nessa Sim, situação e sim. rapidinho melhorou. Passou. Sim, sim. Então é isso. Se você consegue manter a calma, você consegue sair dessa situação com mais velocidade. Por quê? Entendi. A pessoa que está desesperada, ela vai ficar ofegante e aí vai aumentar o movimento respiratório dela, vão aumentar os batimentos cardíacos, mas esse ar que ela precisa não vai chegar. Então vai Entendi. demorar mais ainda para ela sair desse estado. O ideal realmente é ficar numa posição de repouso, né, sentado ou encostado em algum lugar, tentar respirar com o máximo de calma possível e tossir. E aí, finalizando essa parte do engasgo parcial, é importante também, logo depois que finalizou o engasgo, não bebe água, não bebe outros líquidos, não ofereça líquidos para quem acabou de sair Não. desses casos. Não. Dá pra gente uma sensação de alívio, mas essa sensação nem muitas vezes ela não é verdadeira, porque a pessoa que passou por uma crise de tosse, ela tende a tossir novamente, né? Então, às vezes, ela vai ingerir o líquido, vai começar a tossir, vai engasgar novamente. Então, o ideal é esperar a pessoa acalmar, já não tá tossindo mais, já não tá com dificuldade. Aí sim oferece um líquido, vê como que a pessoa tá. Mas isso é uma situação muito tranquila de ser contornada. Tá, então nós vamos chamar o comercial e ou música, né? E eu quero saber o seguinte: tem gente que tem, eu não sei se isso é um problema, se é uma doença que engasga demais. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Se você está ouvindo o programa e quiser perguntar alguma coisa, aproveita sobre o assunto que a gente está falando aqui, tá, gente? Que é engasgo. 4 horas e 17 minutos, a gente volta já. Nós estamos conversando com o Cabo Hudson do Corpo de Bombeiros e o assunto hoje é engasgo. E aí eu perguntei o seguinte: tem gente que engasga muito. É porque tem alguma doença ou porque, sei lá, acontece alguma coisa que ela engasga muito? Olha, pode haver alguma síndrome, alguma doença que facilite o engasgo. Tipo soluça, tem gente que soluça. Isso, mas não são doenças que são tão populares. Eu Ah, digo tá. popular no sentido que é um atendimento que é comum, que todo mundo tem. Uhum. Mas o que pode acontecer são problemas na deglutição. E aí vem, por exemplo, um dos tipos de pessoas que a gente mais atende são idosos, justamente por causa do uso de próteses dentárias, né? A pessoa que usa prótese dentária, ela não tem uma resposta tão apurada da mordida quanto uma pessoa que não usa prótese. E aí ela tem, às vezes ela tá fazendo a deglutição, né? Tá engolindo sem necessariamente saber o quão bem mastigado tá aquela comida ali. E aí acaba provocando um engasgo, né? A gente vai tentar comer algum alimento que é muito grande para passagem nas vias aéreas, né? Seja ali na traqueia, e a gente vai engasgar com ele. Então, uma pessoa que usa dentadura, que é. A dentadura não tem o céu da boca. Aliás, tem um céu. Sim, sim. Então, a pessoa que usa uma dentadura, qual que é a dica? É ela mastigar bastante? Sempre estar atento à mastigação, né? Tentar buscar não comer alimentos que sejam muito, muito duros ou alimentos que sejam mais borrachudos, vamos dizer assim, que é mais difícil de entender quão bem mastigado aquele alimento tá. E ter bastante atenção, né? Até a gente estava conversando aqui fora do ar, você falou sobre contar enquanto tá mastigando. Aham. Talvez fazer isso também seja uma boa alternativa, mas o principal é sempre estar atento a esse fato, né? De que eu tô mastigando, mas eu não necessariamente sei quão bem mastigado tá aquele alimento que eu tô comendo. E ficar atento para não fazer esse engasgo, né? Tem gente que come 5 minutos. É, isso. Isso é um dos motivos, por exemplo, de engasgo em crianças, porque é muito típico, né, de algumas crianças comer com pressa e aí não fica tão atento à mastigação, né? Tem Adulto crianças que também come depressa. mas assim, a gente vê muito em crianças que às vezes a criança até fecha o olho para engolir, né? Tá muita quantidade de comida, ou tá muito duro ainda que ela tá engolindo, mas tá fazendo esse esforço para comer rápido. Então isso também é uma coisa que precisa ficar atento. Nossa, outro dia eu dei um bombonzinho quadradinho que eu comprei, mais naturalzinho, mas enfim, quadradinho, que eu dei para minha neta.
Eu achei que ela ia morder. Ela botou na boca. Eu levei um susto na hora que ela pôs ele na boca. Que ela pôs tudo na boca, eu... Não é para pôr tudo. Aí ela já começou a mastigar e eu... Nossa, meu Deus. Falei, não, dá aqui, bota para fora de novo. Dá isso aqui. Peraí, não, é para comer devagar, pedacinho. Tem que... Igual você falou, criança, a gente tem que tomar maior cuidado. Ela já É. tuf E na aí, boca. eu acho que seria legal a gente entrar numa segunda parte sobre o engasgo, Uhum. que tem justamente a ver com isso, com quem tá de fora, né? Quem tá próximo de alguém que tá engasgando e pode observar essa situação. Uma é essa, né? O esforço para engolir, né? Ficar sempre de olho, principalmente com crianças ou quem cuida de idosos, já que não tem tanta autonomia, ficar atento, no como a pessoa tá digerindo a comida dela. E eu ficar atento nos sinais de engasgo. Por quê? A gente vê muitos casos no mundo todo, né? Hoje que a gente tem vídeos de tudo por aí, que pessoas que elas sofrem o engasgo e ela não necessariamente ela sabe expressar que ela tá engasgando. Algumas sim, a gente até aprende uma coisa que chama sinal universal do engasgo, que é o Ah, quê? A pessoa vai com as mãos no pescoço. ah, Quando a é? pessoa vai com as mãos no pescoço, ela está tentando sinalizar que ela não tem passagem de ar ali, que ela não está conseguindo. Por quê? Quando a pessoa tem uma obstrução completa, ela não consegue falar. A Uhum, pessoa, às vezes, a primeira tentativa dela é falar que está engasgado, mas não consegue. entendi. E aí a pessoa, com pouco ar que tem, ela passa a tentar concentrar, ao invés de avisar, né, pedir ajuda, falar com as pessoas que estão engasgadas, ela começa a concentrar a capacidade dela em tentar se desengasgar e sem as manobras que eu vou ensinar, ela não tem sucesso e começa a fazer uma posição de quem vai adormecer. A pessoa começa a abaixar a cabeça, apoiar, se está sentada, apoiar os braços na mesa, e aí essa pessoa que já está ali quase evoluindo para uma parada respiratória. E normalmente, muitos casos de óbito é porque quem está em volta só observa esse engasgo quando a pessoa já está nessa situação. Ah, entendi. Então, é o que a gente precisa fazer? Ficar atento com sinais de engasgo, Uhum. e se eu estou engasgado, né, eu expressar que estou engasgado. Por quê? Quem está próximo vai fazer uma coisa que aí eu aconselho para todo mundo que tá nos ouvindo fazer, que é ligar o 93. Você pode ligar o 93, pode ligar o 92 para o SAMU também, porque o atendente de urgência ali, né, seja o bombeiro ou seja o Uhum. profissional do SAMU, ele tem instrução, e especificamente para esse caso, ele tem capacidade de te falar no telefone passo a passo como identificar aquele engasgo e como tratar naquele engasgo. Ah, isso é Então, bom, hein? e isso, felizmente, nós temos muitos Entendi. casos de sucesso de bombeiros aqui do nosso batalhão, mas bombeiros no mundo todo, que conseguem desengasgar pessoas através do telefone. A pessoa, não, claro que não é uma pessoa que está engasgando, né? Mas quem seja o solicitante explicar, falar, olha, é, você vai fazer essas e essas manobras, e aí a pessoa faz e obtém sucesso naquele engasgo. E para quem também, né, às vezes tá mostrando um sinal universal, tá começando a se abaixar, parou de falar de repente, tá com os olhos Tá arregalados, morrendo. essa pessoa tá engasgada. Então, assim, isso é muito natural do bombeiro, né? A Hum. gente sempre que escuta alguém tossindo ou você vê uma coisa diferente, você se levanta, vai lá e fala, olha, você tá bem? Você tá engasgado? E às vezes a pessoa fala que não, às vezes fala que sim. Muitas vezes a Aham. gente só acompanha, né? Mas é importante ficar atento porque a pessoa que está com uma obstrução completa das vias aéreas, ela não consegue falar, então ela não consegue pedir ajuda. Ela só consegue pedir ajuda através de gestos. Nossa, que desespero que deve dar. Sim. Nossa, imagino. 4 horas e 37 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta. Quatro horas e 57 minutos de volta ao nosso programa. Gente, é porque assim, quando esse pessoal vem aqui do Corpo de Bombeiros, ou esse tipo de trabalho, né, voltado para atender as pessoas, a gente fica curioso ou curiosa para fazer um monte de pergunta e acaba que eu não deixo o Cabo Hudson falar o que ele veio falar. E ele vai falar agora como é que faz para desengasgar a gente. Não, mas olha, nos blocos anteriores a gente já falou coisas muito importantes, né? Uhum. Sobre a questão de identificar quem está engasgado, sobre tipos de Mastigar, o engasgo, né? socorro, que agora eu sei, Isso, o sinal não universal do sabia. engasgo. Mas o que acontece? Agora eu vou ensinar. E isso aqui o que eu vou passar é o que todo atendente do Cobom, né? Do 93 ou mesmo do SAMU, vai passar para quem estiver passando nessa situação. Vamos começar com um adulto, que são menos movimentos. Primeiro, a gente precisa entender, olha, eu já aprendi, o Cabo me ensinou no rádio, que quando a pessoa não consegue falar, não consegue emitir som, ela tá com engasgo
uma obstrução total das vias aéreas. Então eu vou fazer, hoje, a gente rebatizou essa manobra para manobra em J. Antigamente ela chamava manobra de Heimlich. Foi o homem que inventou, né? Mas a própria pronúncia dificulta a pessoa entender o que é essa manobra. E, por eu falar manobra em J, eu já estou mostrando que ela é autoexplicativa. Entendi. Vamos aprender duas coisas bem importantes para esse desengasgo. Primeiro, eu preciso aprender a identificar aonde que vai a minha mão que vai fazer o movimento. A gente tem o final do osso externo, esse ossinho que liga as nossas costelas, né? A gente tem as costelas laterais e a gente tem um osso maior que fica ali onde fica o coração. E aí, esse osso chama osso externo. No finalzinho dele tem uma pontinha que chama apêndice xifoide. Né? Eu muito antigamente aprendi que chamava isso de plexo solar. Hã? Quando ele termina? Quando ele termina. Ah, tá. E ali, né, falando de forma muito leiga, aonde termina o meu osso externo é aonde que vai a minha mão que vai fazer o movimento em J. O que é esse movimento em J? Também para ficar fácil de entender na mente. Se eu estou olhando para uma pessoa, essa pessoa está de lado, esse movimento em J, a minha mão vai fazer o desenho de um J, como se esse J estivesse entrando dentro dessa pessoa. Por quê? Porque o meu J eu vou comprimir o abdômen dela, eu vou comprimir o ar que está no abdômen, e depois eu vou trazer ele para cima, fazendo o ar que está no abdômen subir para o esôfago. Isso. Entendi. E é isso que desobstrui a pessoa adulta. Mas esse ar é capaz de desobstruir? Isso, é capaz. Olha, Ele é tão eu vou forte falar que assim? de experiência própria, já teve gente que eu tirei da beira da morte fazendo essas manobras, assim, realmente funciona de verdade. O que mais que eu preciso estar atento no adulto? Se a pessoa, igual a gente disse no bloco anterior, se ela usa dentadura, vamos tentar retirar a dentadura. Às vezes a própria dentadura está engasgando ou está atrapalhando o engasgo. O que mais que eu posso fazer? Essa pessoa, ela está consciente, ela consegue me auxiliar? Eu vou pedir para essa pessoa abrir a boca e vou ver se eu consigo enxergar o que está dentro da boca dela, lá no fundo da garganta, lá, né, onde a gente chama de goela. Eu vou olhar e ver se eu consigo ver o que está obstruindo. Se eu consigo ver, enfiar os meus dedos e pinçar esse elemento que está obstruindo a pessoa, eu posso tirar com a mão. E aí, literalmente, você está tirando com a mão, está desengasgando com a mão o que seja o objeto que a pessoa está fazendo. Quando que eu sei que eu vou parar de fazer essas manobras? Quando a pessoa volta a poder falar, e aí ela vai mostrar um alívio instantâneo, ou quando essa pessoa evolui para um estado de inconsciência. E aí eu acho que aqui no rádio eu não vou passar a explicar como que faz uma manobra de ressuscitação ou manobra de parada cardiorrespiratória, mas é importante pontuar, né, que em qualquer situação que eu pegar nessa, eu ligo ou eu peço alguém para ligar para o Corpo de Bombeiros para essa pessoa já enviar um apoio, né, porque a obstrução completa ela é grave e ela pode evoluir para um óbito. Então eu vou pedir apoio para eu ficar com o telefonista no telefone e o telefonista também despachar, né, nós, né, os bombeiros ou então o pessoal do SAMU para auxiliar nessa manobra e dar continuidade nesse atendimento se for necessário. E ainda a pessoa pode ir explicando para a pessoa até vocês chegarem lá o que ela vai eu tô fazendo fazendo com você agora na rádio, o telefonista vai falar para quem, claro, né, quem tiver mais calmo, quem conseguir manter a calma para entender as instruções do telefonista, vai fazer esses movimentos. Mas vai fazer constantes compressões em J no abdômen da pessoa para poder desengasgar ela, tá? Pancada nas costas, nada a ver. Não, pancada nas costas. É por isso que eu queria falar do adulto, pra gente desmistificar isso, porque o bombeiro ensina as pancadas nas costas, né? A gente chama de tapotagens, mas isso são para bebês. Pro adulto... eu faço isso com a minha neta. Às vezes ela fica assim, aí eu... Isso. Pro dou adulto, tapinha nas costas dela. Pro adulto é muito pouco efetivo dar tapa nas costas. Entendi. Às vezes você vai auxiliar, mas você tá fazendo muito pouco esforço. Entendi. Aí essa manobra em J é muito mais eficiente. Então vamos colocar na mente de novo. Movimentos em J com a mão, com esse J adentrando o abdômen, subindo pro esôfago. Entendi. Então, e eu vou usar, como que eu vou ficar posicionado? Eu vou ficar atrás desse adulto com as duas mãos. Eu vou informar para ele, falar, olha, eu vou fazer uma manobra em você. O adulto vai ficar em pé? Para desengasgar, achei que ele estava já deitado. Não. Em pé. É bom você ter perguntado. Eu estava às vezes achando na que era cabeça da gente, a gente deitado, já imagina um cenário, né? Sim. Não, mas o adulto em pé, eu vou me posicionar atrás dessa pessoa que está engasgada, vou explicar para ela. No nosso caso, a gente se identifica, fala, olha, eu sou bombeiro, vou fazer manobras de desengasgo em você. Se posicionar atrás, um pé seu entre os pés desse adulto, para ter firmeza, e vai começar as manobras. Quantas vezes você acha que... Até a pessoa mostrar alívio ou ficar inconsciente. Não tem fim, não tem ciclo. Você vai fazer, ou até a sua exaustão, né? Mas normalmente não chega a tanto.
ela é uma manobra tão efetiva, a taxa de sucesso dela é muito alta. Uhum. Então, normalmente, a pessoa vai fazer alguns movimentos, mas são poucos, e aí a pessoa vai expelir o que seja que esteja engasgando ela. Eu entendi, agora eu entendi, depois que você falou que fica em pé. Porque Isso. deitado eu pensei, por isso que eu perguntei, Como mas que o entra, ar, né? ele vai tão. É porque por trás realmente dá para dar um tranco, né? Isso mesmo. Ah, Então, entendi. vamos do começo de novo. Quer mostrar ao Eu vivo vou no ficar em vídeo? pé. Quer mostrar? Olha, mas dá pra ouvir? Não, dá pra ouvir e dá pra o pessoal que tá na live assistindo. Ótimo, então vamos lá. Ó, eu falando mais alto aqui, sai o som, né? Sai. Sai. Aí eu, Eu vou primeiro, eu vou me identificar para quem tá engasgado. Faz o sinal do engasgo para mim, por favor. Ó, olha, eu sou bombeiro, eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ajudar a desengasgar. Eu vou me posicionar atrás da pessoa, tá? Peço licença aqui. E aqui, ó, com o meu pé, eu tô numa posição que eu tenho firmeza. Essa posição me ajuda até porque, se ele perder a consciência, eu consigo segurar ele aqui também. Entendi. Aí aqui, identifiquei aonde vai estar o externo. Uhum. Vou pôr minha mão por baixo dos braços dele, vou fechar uma mão com a outra e vou fazer o movimento em J. Ó. Vou só simular em você, senão você vai voltar aqui. Mas eu vou fazer o movimento em J e vou continuar esse movimento até que você esteja desengasgado. Engasgou? Isso. E aí eu Respirando. posso orientar a pessoa a se acalmar, né? Sentar. Por enquanto não oferecer água, vamos lembrar dessa parte. E se acalmar e ver se Quer vai fazer, evoluir pra Didi? alguma coisa. Quer pôr a mão aí? Vamos ver se a Você- Dirlene aprendeu. É, pode me agarrar, Didi, vontade. Peraí, Segurou ele só bem, o ó. Ele é outro. grande pra ela. É aqui, ó. Identificou É. o osso. Não, peraí, só um pouquinho. Agora essa mão em J que eu acho aqui. É Isso. Isso. Esse É. movimento aqui, ó. Pra dentro e subindo. Fazendo um J. Assim? Isso. Isso. E aí, é claro, né? Se a pessoa estiver engasgada, você vai colocar muita potência nesse movimento, né? É. Nossa, não, mas deu pra depois sentir eu seu... morro. Não, mas deu pra sentir seu potencinho, viu? Deu? Ah, apertei demais? Não, você apertou bem, tá? Desculpa. E olha, com Ai, esse agora eu movimento, aprendi. Dirlene, isso. Agora eu aprendi. Com esse movimento, você salva uma vida. Não, que legal, aprendi mesmo, Bom, gente. obrigado aí pelo meu cobaia. Modelo. Né? Nosso Seu modelo. assistente de palco. Aqui, ó, 5 horas, 5 minutos. Essa parte de engasgo, então, a gente acabou. O Cabo Hudson vai ficar aqui só mais um pouquinho, porque ele vai falar de uma programação muito bacana que está sendo preparada para a Semana das Crianças pelo Corpo de Bombeiros. Eles já fazem esse trabalho há muitos anos. E ele vai falar como é que vai ser a programação deste ano, daqui a pouquinho. De volta ao nosso programa. Gente, ó, eu vou aproveitar o máximo aqui do Cabo Hudson, lá do Corpo de Bombeiros, porque o que ele está fazendo para a gente aqui é um serviço que eu acho que é importantíssimo para a população. Acho que todo mundo precisa saber isso, desengasgar pessoas. Aprendemos a desengasgar adultos. Aprendemos que quando você põe as duas mãos no pescoço, mostrando que você está sem ar, que você está engasgado, é um sinal universal. Não sabia. O que mais que a gente aprendeu? Olha, tipos de o que pode causar o engasgo, Ah, né? é o que pode é causar o o engasgo. engasgo parcial. Isso é muito importante. Isso. O engasgo parcial, que você tem, nem que seja um fio de ar entrando, é parcial. Parou tudo, aí não é parcial. Aí já começa a fazer a manobra. Isso. Agora, a gente ia falar da programação de outubro, mas vai ficar para o próximo bloco. Porque eu vou segurar ele mais um pouquinho aqui para a gente falar de criança, porque eu não sei se os pais ficam desesperados demais e não conseguem fazer nada, que eles saem correndo com a criança no meio da rua. Sim. E essa semana ou semana passada, não sei, eu vi um pai entregando para um policial militar a criancinha engasgada, já com a boquinha roxa, e ele conseguiu desengasgar. Como é que a gente desengasga uma criancinha? Olha, vamos lá. A gente vai ter uma definição nos protocolos de atendimento pré-hospitalar do que é o lactente, o neonato, e o que é criança. Uhum. Uma criança, mesmo que seja muito pequenininha, é uma criança. Então, o procedimento para desengasgar as crianças é similar ao procedimento que a gente usa nos adultos. O que vai mudar é que o socorrista, ele, além de informar a criança que vai desengasgar, ele vai se ajoelhar para apoiar essa criança no corpo dele e ele vai fazer os mesmos movimentos em J, só que, claro, controlando a intensidade, né, dos movimentos para não ferir a criança. Sim. Se a criança ainda é muito pequenininha... Peraí, qual é a idade? A partir de Então, por isso é onde eu ia entrar. Porque eu não tenho hoje definido nenhuma idade, nenhuma altura, nem peso mínimo. Isso varia demais. Você tem criança que tem 4 anos e pesa 12 quilos Entendi. e é pequenininha. Você tem crianças de... Né, o meu filho, por exemplo, tem 6 anos e usa tamanho 12 já.
Entendi. Então, depende muito da relação, da ideia que você vai ter com a criança. Mas o que o socorrista precisa ter em mente? E agora quem está nos ouvindo vai fazer esse papel de socorrista também. Uhum. Eu consigo fazer o movimento em J nessa criança? Se eu conseguir, eu posso fazer. Agora, se eu não conseguir, a gente vai atuar para o desengasgo, que é similar aos mesmos processos de desengasgo que a gente faz em bebês, né? Em lactentes e neonatos. Lactentes são as crianças que ainda se Ainda tão amamentam. mamando. Uhum. Isso. Esses bebês, eles costumam ter muito problema de engasgo com líquido, né? Tanto seja com o próprio leite Sim. da mãe, mas aí a criança está na fase ainda de aprender como funciona a deglutição. Uhum. Então, tem crianças que vão sim sofrer uma obstrução completa por líquido, que não é o mais comum de acontecer, quando estão nessa idade. Então, vamos já voltar um pouquinho e vamos falar da criança bem pequenininha, criança de colo. Uhum. Tem um método que é muito, muito eficiente, mas o pai e a mãe que tem que ter calma e tem que saber se vai conseguir fazer isso para poder desengasgar a criança, que é o seguinte: se eu consigo envelopar com a minha boca, colocar a criança na posição horizontal, envelopar com a minha boca o nariz e a boca dessa criança, eu posso tampar o nariz e a boca dessa criança com a minha boca e sugar o que está engasgando essa criança. Nossa, que difícil. Não é difícil, Não. mas e assim, é extremamente eficiente, principalmente quando a criança está obstruída por líquido. É quase que imediato. Eu nunca tive essa experiência, mas eu conheço. Mas cabe? Minha boca vai caber? Cabe na criança É pequenininha, pequenininha cabe. demais, né? Uhum. E aí, por isso que o socorrista, né, nós sempre pedimos o pai e a mãe para fazer isso, né? Porque é uma coisa muito invasiva também. Sim. Mas muitas vezes, quando o pai e a mãe às vezes estão em pânico, não conseguem, o próprio militar faz esse movimento. Por exemplo, né, até não é um militar daqui de Divinópolis, né, mas é do nosso batalhão, o Sargento Acácio. Ele era meu chefe de serviço no dia que isso aconteceu. O pai e a mãe chegaram correndo no quartel com o bebê engasgado. O bebê já estava com os lábios bem roxinhos já não estava bem. Aí ele pediu se o pai podia fazer o movimento, o pai não quis, entregou para ele. Não é que não quis, né? Pediu para que ele fizesse. Sim. E aí ele, boca na boca e nariz da criança, sugou, cuspiu ali toda aquela gosma, né, que estava na boca da criança, e a criança imediatamente voltou a respirar. Nossa, que legal. Então, eu entendi. Então, eu tenho que pôr a boca no nariz e na boca da criança. Isso. Com a minha boca, eu tampo o nariz da criança e puxo. Tudo. Porque quando você consegue envelopar a criança, né, com a boca e o nariz, com a sua boca, você tá tampando todas as vias aéreas dela, Sim. né? Então, que seja sair pelo nariz, sair pela boca, e assim, é um pouquinho nojento, gente, é mesmo, mas é para salvar uma vida, né? É lógico. Então, mas é isso que realmente acontece. Eu consigo sugar e fazer esse movimento de desengasgo e desengasgar a criança quase que instantaneamente. Principalmente quando a obstrução completa é por líquido. Nossa, gente, muito interessante isso daí. E aquele negócio que eles ficam batendo Isso. Aí nós do vamos dedo? passar. Não deu certo isso, eu não consegui fazer isso. Nós vamos passar para esse segundo procedimento, que aí sim é um procedimento que também é muito eficiente para desengasgar os bebês. E aí as crianças que a gente não consegue fazer a manobra em J, são crianças pequenininhas, muito levinhas. O que eu vou fazer? Eu vou medir as escápulas, né? São esses ossinhos das costas que quando a gente coloca o braço para trás, eles despontam, né? Uhum. Eu vou medir entre as escápulas, na coluna vertebral entre as escápulas, eu vou pegar essa criança, vou apoiar ela no meu antebraço, vou colocar ela apoiada na minha perna para que a cabeça dela, a boca dela, a garganta fiquem aprontadas mais para o chão, para a gravidade ajudar a descer o que está engasgando. Quase de cabeça para baixo, Quase mas não de cabeça para para baixo. É um cabeça para baixo apoiado na sua perna. Entendi. E aí eu segurando a criança com o braço, né, apoiado na minha perna, eu vou dar entre as escápulas, né, na coluna vertebral dessa criança, eu vou dar 5 tapas, né, 5 tapotagens nessa criança. E aí qual que é a força desse tapa? É um tapa vigoroso. Eu não vou colocar toda a minha força, mas não pode ser um tapinho leve também não. Tem que ser um tapa forte o suficiente para fazer aquele material que está engasgado, que está obstruindo a criança, sair das traqueias dela, né? Uhum. E aí, eu fiz essas 5. A criança não cuspiu, não chorou, não mostrou melhora. Eu vou virar essa criança ao contrário. Aí ela vai ficar de face para mim, né? Com o tórax exposto para mim. E aí eu vou entre os mamilos dessa criança, né? A linha dos mamilos no centro, no osso externo dessa criança.
Eu vou fazer com 2 dedos. Essa criança já morreu, não? Não, não, é tudo muito rápido. Porque senão, assim, para vocês que estão ali já treinar e tal, mas para um desesperado, Isso, mas é onde eu queria concluir esse quantos movimento. minutos? A gente tem que ter uma noçãozinha de minutos para a gente ir mudando as São manobras. 5, são 5. Não, eu vou tentar sugar só uma vez. Tentei sugar, não deu certo. Ah, tá. Já passo para as manobras. Ah, entendi. Aí eu vou fazer 5 tapas, Sim. vou virar 5 compressões. Entendi. Compressão com 2 dedos na linha entre os mamilos. Aham, Não deu certo as 5 compressões, eu vou voltar e vou progredir para os 5 tapas. sim. De novo, quando eu vou parar? Quando a criança expressar melhor, que ela vai vomitar ali o que tiver na boca dela, vai chorar, ou quando a criança ficar inconsciente. E aí, novamente, né, iniciou um processo, identifiquei que essa criança está engasgada, ligo o 93 para ter uma viatura a caminho enquanto o socorrista está atuando. Tá, deixa eu só te perguntar uma coisa que eu vejo em filme. Claro. É não criança, mas adulto, de dar um furo no pescoço. O que é isso? Existe essa manobra, né? Isso é uma Isso é quando medida esse extrema. último... Isso. E assim, hoje ela não é performada nem por bombeiros. Isso aí é só médico que pode Só fazer. médico, né? Porque como é que você não sabe nem onde que tá furando? Essa é uma cirurgia, né? Chama aham. traqueostomia Ah, sim. esse movimento. Uhum. E aí, claro, você pode fazer ela de urgência, mas realmente isso é uma coisa de filme. Por quê? Se eu crio um buraco, né? Falando de forma muito leiga, se eu crio um buraco que permite a passagem de ar depois da área que está obstruída, eu consigo fazer a pessoa respirar, mesmo ela estando engasgada. Entendi. Essa é a traqueostomia. Uhum. Mas realmente aí já é uma coisa que nem tem como a gente ensinar, nem Sim, o próprio bombeiro claro. não performa também. Aham. Quem faz traqueostomia hoje é só o médico, no caso da Entendi. rua do SAMU. Não, foi só por curiosidade mesmo. Gente, acho que vocês devem ter entendido. Acho que ficou bem claro aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, já falei que pode perguntar. 5 horas e 24 minutos, a gente volta para falar sobre a programação da Semana das Crianças no Corpo de Bombeiros. De volta ao nosso programa, 5 horas e 34 minutos. Segurei o Cabo Hudson aqui no programa porque eu acho que utilidade pública é o que ele está fazendo aqui hoje com a gente, sabe? Ensinando a gente a desengasgar criancinha, adultos. Eu acho que vale a pena. E tem mais um recado de engasgo. Olha, eu só queria fechar o assunto falando que, assim, não é quando a gente escuta alguma coisa pela primeira vez, a gente não absorve tudo que a gente ouviu. Sim. Então eu convido todo mundo que ouviu, que interessou, que descobriu que isso é um problema, que isso mata pessoas. Uhum. Aqui no nosso batalhão Teolene, a gente vir para cá, a gente faz cerca de 1 a 2 atendimentos por mês com engasgo, e é uma coisa que pode ser resolvida. Então eu convido quem está ouvindo, quem se interessou no assunto, procura saber o que é. Você pode ir no quartel perguntar para a gente, mas hoje você consegue achar até no YouTube gente que mostra de maneira fácil Uhum. como que faz as manobras, pratica as manobras, pratica com travesseiro. Se você tô planejando ter um filho, a minha esposa tá grávida, eu tô grávida, já começa a olhar como que faz para se desgasgar a criança. Uhum. O meu recado, na verdade, não deixa para descobrir se você sabe ou não na hora que acontecer. Porque na hora que acontecer, você não dá conta de fazer nada. Isso. Só ficar desesperado. Isso, assim, tem gente que às vezes até consegue manter a calma e nós vamos estar no telefone para ajudar quem estiver passando por essa situação. Mas dá uma olhadinha, vai tomar 30 minutos do seu tempo e é um conhecimento que vai salvar vidas de verdade. Com certeza, viu? Muito bom. E agora vamos para a programação. O que vai acontecer esse ano, na Semana das Crianças? Olha, eu queria agradecer o comando aqui, que a gente já vem dialogando há um tempo para a gente fazer uma atividade na Semana das Crianças voltada para as crianças, né? A gente teve uma experiência muito boa em julho, comemorando o Dia Nacional do Bombeiro esse ano com o quartel de portas abertas. Então, nós vamos aqui, né? Eu quero anunciar aqui em primeira mão, no dia 18 de outubro, vai ser um sábado, a gente vai ter uma nova edição do Quartel de Portas Abertas. Então, na parte da manhã ali, provavelmente entre 9 da manhã e meio-dia, a gente vai ter oficinas com atividade de bombeiro, para as crianças participarem, né? Nós vamos repetir ali o rapel, a tirolesa, para quem gostou. Para que dia? No dia 18 de outubro, 18 na de parte da outubro. manhã. Quem acompanhar nossas redes sociais, né, no tá. Bombeiros de Divinópolis, vai ter mais informações. Eu devo soltar essa semana ainda a nossa programação. Aí qualquer criança. Qualquer criança qualquer de idade. qualquer idade Tá. tá mais que bem-vindo. Nem precisa ser criança, se quiser ser adulto também. Não, tá, e o vir adulto também vai no ter que levar a quartel. criança, então não tem jeito, né? Não, mas não precisa levar a criança como desculpa para ir. É adulto que ir, pode ir também. Ah, tá. Então A gente tá vai bom. estar com um caminhão lá com material em amostra, um caminhão pressurizado para o pessoal, né, operar, ver como que funciona. Várias oficinas interessantes agora em outubro. E aí a gente está tentando também com o comando, mas eu acredito que vai acontecer nos dias, se eu não estiver enganado,
14, 16 ou 17 Uhum. e 15 de outubro, né? Na semana ali que as crianças vão estar de folga, o Dia das Crianças, Uhum. um dia de bombeiro. Aí o nosso objetivo aqui é pegar crianças, né, que vão de uma certa idade, de novo, né, vai estar lá no nosso Instagram, no Bombeiros de Divinópolis, os requisitos e como faz para se inscrever, mas a gente vai fazer uma seleção aí de cerca de 30 crianças para passar o dia com a gente lá no quartel e aprender um pouco sobre a atividade do bombeiro, participar de ocorrências, né, ocorrências simuladas, claro, mas ter toda essa atividade aí para sair um bombeirinho mirim e quem sabe no futuro aí conseguir, né, saber um pouquinho sobre acidente doméstico, ajudar alguém. E tá dentro da nossa atividade, né? As crianças gostam muito da atividade do bombeiro, então a gente vai estar aí de portas abertas para receber eles. Essa parte das crianças ficarem um dia de bombeiro, aí já são crianças maiores. Provavelmente vão ser crianças ali entre A par- 5 e 11 É isso que eu ia anos, perguntar, a partir de 6 e quê? 12, vai ser alguma coisa nesse sentido aí. Ok. Mais alguma coisa? Não, queria só agradecer de novo o Eu que tenho que espaço. agradecer. Nossa, tivemos uma aula aqui hoje, aprendi um monte de coisa. Que bom. Já sei até me desengasgar se eu Bom, assim, engasgar se eu sozinha. se eu tiver passado esse conhecimento para um pouco de pessoas que às vezes prestou atenção em todos os blocos, acompanhou Prestei tudo, atenção. já me deixa feliz, que pode ser alguém que salva uma vida no futuro. Uhum. Então, muito obrigada mais uma vez, Cabo Hudson. Até a Eu que próxima. agradeço. Bom, até a próxima, viu? Porque ele vai voltar, viu, gente? 5 horas e 38 minutos, a gente volta daqui a pouquinho.